Queridos, na parábola do filho pródigo, contada por Jesus aí em Lucas 15, a partir do versículo 11, chega em um determinado momento ali da vida em que o filho pródigo, ele vai o quê? Cair em si. Ele vai cair em si. E ele vai enxergar toda a besteira que ele havia feito, que ele havia cometido ali contra o seu pai, contra a sua própria vida e contra Deus, né? Ele vai observar isso. Ele havia saído de casa, ele havia pedido a sua parte da herança a seu pai, ele foi para uma terra distante e lá ele gastou todo o seu dinheiro com os amigos, né, com os prazeres da vida, com as prostitutas. Ele gasta tudo que ele tinha. Depois disso, diz que vem uma grande fome sobre aquele país e ele começa a passar necessidade. Aí o que acontece? Ele consegue um trabalho. Ele consegue um trabalho para tomar conta de porcos. Ele vai tomar conta de porcos. E a Bíblia vai dizer ali, já no versículo 16, Lucas 15, versículo 16, vai dizer que ele desejava ali fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só, ele tomando conta de porcos, ele desejava comer a comida dos porcos, mas ainda assim a comida dos porcos ninguém lhe dava para comer. Eu acredito, a Bíblia não está trazendo essa informação, mas eu acredito que ele deveria ter ali no máximo uma refeição ou duas no dia. Vamos colocar uma refeição por dia. Para ele ficar ali com fome, passando fome, desejando comer até comer a comida dos porcos, é porque ele não estava se alimentando bem. Se ele tivesse tendo só apenas uma alimentação por dia, ele ia ficar o resto do dia com fome, né? Até chegar outra refeição. Então ele desejava comer a comida daqueles porcos e ninguém lhe dava nada. Então nesse momento aí o que acontece? Ele entra em uma profunda reflexão e ele vai enxergar justamente a besteira que ele fez na vida dele. No versículo 17, Lucas 15, versículo 17, ele vai dizer assim: Caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só, o ato de cair em si, meu irmão, fez com que o filho pródigo ele tivesse a sua vida totalmente transformada, totalmente mudada. O simples ato de cair em si. Agora a gente sabe que não basta apenas cair em si. Não basta apenas cair em si. Este cair em si ele tem que ser acompanhado de atitudes. E a gente percebe isso aí na vida do filho pródigo. Foi um cair em si acompanhado de uma bela atitude. Cair em si e não ter uma atitude não adianta, meu irmão. Agora a gente vai ver aqui qual foi a atitude do filho pródigo ao cair em si. Primeiramente, ele reconhece o seu erro e depois ele toma a decisão, ele tem a atitude de se dirigir ao pai e dizer para o pai: Pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Já não sou mais digno nem de ser chamado de teu filho. Pode me tratar como um dos teus trabalhadores. Se o pai age dessa forma, ele ia viver feliz para o resto da vida, meu irmão. Olha a humildade com que ele volta para a casa do pai. Ele não voltou para a casa do pai ainda querendo ser o bambambam, né? Ser ainda o filho querido, ali tratado com toda a regalia de um filho. Não, ele ia ser feliz para o resto da vida dele se o pai simplesmente o tratasse como um trabalhador. Eu já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas tudo isso, meu irmão, porque ele caiu em si, ele viu a besteira que ele fez. Foi uma profunda reflexão que o filho pródigo fez. E nessa reflexão ele toma uma atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti. Então muitas vezes falta isso em nós, cairmos em si. Cairmos em si. Você já caiu em si alguma vez por algo de errado que você tenha feito? E ao cair em si, você tomou a atitude correta? Porque muitas vezes caímos em si. Fiz uma besteira, não devia ter feito aquilo. Para que eu fiz aquilo ali? Você cai em si. Por que eu fiz isso diante de Deus?
Mas muitas pessoas caem em si e não tomam a atitude correta. Fica só no cair em si e não dá um passo para resolver o problema que foi causado pelos seus erros cometidos. Faça como fez o filho pródigo. Ele cai em si, reconhece o seu erro e toma uma atitude. Vou pedir perdão. Vou me dirigir à pessoa que eu feri, que eu magoei. Vou pedir perdão primeiramente a Deus. E quando ele chega diante do Pai, ele diz: Pai, pequei contra o céu e pequei diante de Ti. Irmãos, infelizmente, muitos nem caem em si. Pior de tudo é não cair em si. Muitos não chegam nem a cair em si pelos seus erros cometidos. E outros, quando caem em si, não tomam a atitude correta para consertarem os seus erros, para consertarem as consequências daquele ato, né, pecaminoso, errado que ele fez. Uns não caem em si e outros que caem em si não dão um passo para resolver o problema. E Deus, meu irmão, está esperando que você, ao cair em si, você tome uma atitude. Primeiro Ele quer que você caia em si para reconhecer a besteira que você fez, o erro que você cometeu. E depois de cair em si, Deus está esperando que você tenha a mesma atitude que o filho pródigo teve. Reconhecer o seu erro e pedir perdão. Pedir perdão primeiramente a Deus e depois para as pessoas que você ofendeu e magoou também. Não peça somente perdão a Deus. Peça para a pessoa também que você ofendeu. Se nós queremos obter o perdão de Deus e termos as nossas vidas totalmente transformadas, nós queremos ter as nossas vidas abençoadas por Ele, meu irmão, precisamos todos os dias cairmos em si. Todos os dias, caia em si, reconhecendo que você não é nada sem Deus, reconhecendo que se você não entregar sua vida para Jesus, você não vai ter uma vida abençoada. Reconhecendo que a nossa salvação está em Cristo e não nos nossos esforços. Reconheça que você precisa encarecidamente da pessoa de Cristo em sua vida. Você tem que cair em si todos os dias. Mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas você está andando com Jesus? Porque uma coisa é ter feito a entrega um dia e outra coisa é você hoje continuar caminhando com Ele. Tem pessoas que fizeram a entrega para Jesus um dia, ainda está lá dentro da igreja, mas não está mais andando com Jesus, meu irmão. Cristo está do lado de fora. Um dia permitiu que Cristo estivesse do lado de dentro, convivendo e vivendo com você. Mas hoje Cristo pode estar lá de fora. Então todos os dias nós precisamos cair em si. Cair em si e reconhecer a nossa carência, a nossa total dependência por Deus e pelo Seu Filho nas nossas vidas, como Senhor, como Salvador. Quando dizemos que Jesus é Senhor, é porque a nossa vida não pertence a nós, pertence a Ele. Ele é o Senhor da minha vida. E eu estou aqui para fazer o que o Senhor da minha vida diz que eu tenho que fazer. Você tem que andar segundo a palavra, segundo os ensinamentos do próprio Jesus. Você tem caído em si todos os dias pelos seus erros diante de Deus e também diante das pessoas. A observação aqui que quando o filho pródigo ali, ele caiu em si, ele reconheceu que o seu primeiro pecado foi contra Deus. Tanto que quando ele planeja chegar diante do pai dele, ele planeja dizer, e ele disse isso ao pai, quando ele chega diante do pai, ele vai dizer: Pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de Ti. Então ele reconhece primeiramente que o pecado que ele cometeu foi diante de Deus. Interessante isso, né? Quando você erra com alguém, que você ofende, você machuca, você está primeiramente pecando contra Deus. Você está infringindo o mandamento do Senhor. E aí ele reconhece isso. Pequei contra o céu e pequei diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. Então reconheça primeiramente diante de Deus o seu erro, sem deixar de reconhecer também diante da pessoa que você magoou e que feriu. Que não adianta também você só pedir perdão a Deus e não se dirigir à pessoa que foi ofendida por você.
Esse perdão aí não vai ter validade. Por mais que você peça perdão a Deus, esse perdão só vai ser verdadeiro e autenticado quando você se dirigir à pessoa também e se desculpar com ela e pedir perdão a ela. Tá certo? Interessante que para ele se reconciliar com Deus, ele teve justamente que ir ao Pai para confessar o seu pecado e pedir perdão a ele. Até porque o Pai aqui é uma representação do próprio Deus, ele precisava do Pai. Mas tem pessoas orgulhosas que, mesmo estando lá no fundo do poço, às vezes o orgulho não permite pedir ajuda e nem reconhecer os seus erros. Mas que você possa cair em si e ter essa atitude de humildade, reconhecendo os seus erros e pedindo perdão. Então não basta, muitas vezes, confessarmos os nossos pecados somente para Deus, como eu disse. Confesse também para a pessoa a qual você magoou, a qual você ofendeu. Precisamos nos dirigirmos até ela. Inclusive em Tiago 5,16 vai justamente dizer isso. Confessai as vossas culpas, ou em outra versão vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então devemos confessar os nossos pecados, as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Olha só que interessante. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você confessa, pede perdão também para o seu irmão e também diante de Deus. É os dois, são simultâneos. Então precisamos cair em si todos os dias, como eu disse. Precisamos cair em si e vermos se estamos tendo uma vida que agrade a Deus. Precisamos ver se estamos realmente agradando a Deus para que Ele esteja sempre conosco e não nos deixe só. Essa foi a declaração, inclusive, que Jesus fez lá em João 8,29. Jesus diz assim: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só, Jesus diz: aquele que me enviou, que é o Pai, Ele não me deixou só. Ele está comigo e não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então nós precisamos também cair em si todos os dias para vermos se estamos vivendo uma vida que esteja agradando a Deus, para que Ele esteja sempre conosco e não nos deixe só. Porque Jesus disse: olha, Ele está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Jesus, Filho de Deus. João 8,29, ele vai dizer isso. Então, se estivermos vivendo uma vida que não agrada a Deus, Ele não estará conosco. Ele nos deixará só. Mas se você quer o contrário, que Ele esteja sempre contigo e não te deixe só, procure fazer sempre o que agrada a Deus. Caia em si, meu irmão. Caia em si todos os dias. Precisamos cair em si e analisar se estamos buscando a Deus em primeiro lugar ou não. Jesus diz lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos cair em si para ver se estamos tendo uma vida de santidade diante dele todos os dias. 1 Pedro 1,15 diz que segundo é santo aquele que nos chamou, vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em toda a vossa maneira de viver. Precisamos cair em si para fazer aos outros aquilo que queremos que façam a nós mesmos. Lá em Lucas 6,31, Jesus diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Caia em si. Você está vivendo dessa forma? Você está fazendo aos outros o que gostariam que fizesse a você? Se você está maltratando alguém ou guardando raiva e rancor de alguém, então você está desejando que as pessoas também lhe maltratem e guardem raiva, ódio e rancor de você também. Então, queridos, precisamos cair em si todos os dias e todos os dias nos entregarmos a Jesus, ao Filho de Deus. Para quê, meu irmão? Para obtermos o perdão de Deus. Se você não entrega a sua vida para Cristo, você não tem o perdão de Deus. Então todos os dias precisamos cair em si, todos os dias precisamos nos entregarmos a Jesus para obtermos o perdão de Deus e termos as nossas vidas totalmente transformadas e abençoadas por Ele. Amém? Mais uma vez, Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família.